Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, chegou o primeiro reforço do Vasco da Gama contra tudo e contra todos. O Vasco apresentando aí um excelente zagueiro, o João Vitor. E o seguinte, a gente vai falar sobre a situação aí de mercado, pois temos várias atualizações para passar para vocês, inclusive sobre a situação de jogador aí que poderia estar saindo do Vasco da Gama. Iremos falar também sobre a Copinha. Meu amigo vascaíno, peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, mas principalmente você que está confiante no Vasco da Gama, você que não torce contra, você que está a fim de trazer energias positivas para a nossa instituição em 2024, eu te convido a fazer parte aí da nossa família, porque o Vasco vai para as cabeças aí esse ano com toda a certeza. E, meus amigos, o seguinte, a gente vai começar aqui falando sobre a situação da Copinha. A turma hoje já viajou lá para Guarulhos, onde o Vasco da Gama vai mandar o seu primeiro jogo no dia 5. Espero aí que tenhamos muita sorte aí, e eu estou confiante que o Vasco vai longe aí nessa Copinha para a gente conquistar o nosso bicampeonato. Amigos, com relação à situação de saída de jogadores, olha que notícia boa. Aquele boato da proposta para o Gabriel Peck de 11 milhões de euros da MLS não surgiu. Peck fica no Vasco, pelo menos por enquanto. O Vasco conseguindo manter toda a espinha dorsal intacta. O Vasco não perdeu nenhum atleta titular e ainda conseguiu aí manter alguns jogadores que o Ramon Dias havia pedido, como foi o caso do Paulo Henrique, lateral direito, e também do Prachetes. Dito isto, né, o Vasco hoje apresentou, chegou no Rio, finalmente, né, a primeira cereja. Estou cravando aqui que é cereja, porque estou contente, estou feliz que esse atleta tenha chegado. Foi um esforço muito grande para o Vasco da Gama para poder trazer esse jogador. Porra, 32 milhões de euros. Pessoal que dizia aí que não tinha dinheiro para poder contratar. É um recado que o Vasco está dando ao mercado aí, que vai vir forte para essa temporada de 2024, tá? Inclusive, né, a gente já teve o nosso João Vitor aí falando como atleta do Vasco. E ele disse o seguinte, ó: muito honrado e feliz do Vasco ter me escolhido. Precisava jogar, fazia tempo que contava com essa oportunidade. Eu estou bem fisicamente, venho treinando muito com o elenco do Benfica, estou preparado para o ano que vai ser difícil, mas muito bom. Ele que já tem um entrosamento aí com o Piton, que foi companheiro dele lá no Corinthians, certo? E está aqui a presença do nosso atleta aqui já fazendo propaganda do sócio gigante. Pessoal, é para se associar, é para a gente colocar o Vasco de novo lá nas cabeças também, no sócio torcedor. Perfeito, galera? Geral aí se associando aí no sócio gigante. Bom, o seguinte, e não vai ficar apenas no nosso João Vitor. Vem mais reforços por aí, sim, e sinto muito a turma que torce contra, certo? Os pseudos vascaínos, né? Os travestidos, né, que são flamenguistas, eu sinto muito. O Vasco vai para as cabeças aí esse ano e tenho certeza do seguinte: o Alexandre Matos monitora a situação aí do mercado. A gente tem aí negociações muito avançadas, como é a situação
do Alexander Aravena, certo? Um jogador que o Vasco fez uma proposta na casa de 14 milhões de reais para poder contar ali com o ponto esquerda da seleção chilena. O Vasco aguarda aí a resposta do Universidade do Chile para poder fazer esse anúncio aí, perfeito? Então, a gente simplesmente está nesse compasso de espera aí, uma negociação muito vantajosa para o Vasco. Outra situação que a gente traz para vocês é referente ao atleta Luciano Rodrigues, tá? Porque no dia 8 vai acontecer uma reunião lá no Uruguai, onde o Vasco deve sacramentar a negociação por esse atleta. Atleta oferecido, dado ok pela 777 Parques, para dar prosseguimento aí às negociações. Um atleta ali que está avaliado ali em 15 milhões ali de euros, mas que o Alexandre Matos é o mestre ali das causas impossíveis, das negociações, que deverá contornar essa situação. O Vasco pode colocar alguns jogadores aí também na negociação como moeda de troca, sem problema nenhum. O atleta já disse que quer vestir a camisa do Vasco da Gama, está com vontade de vir aqui para o Brasil, e o Vasco, ó, mandou proposta para o ponto esquerda do Chile, mandou proposta para o atacante aí da seleção uruguaia, certo? Um cara aí que tem sido comparado como Davi Nunes aí, porra, da nova geração do Uruguai. E o seguinte, tá? A gente também fala para vocês aqui a situação do Felipe Anderson, porque essa situação está ficando madurinha aí no Vasco da Gama. O Vasco realmente tem interesse no atleta aí. O Vasco fará uma proposta para poder trazê-lo, tá? A informação que a gente teve agora na parte da tarde é que a 777 Partners gostou aí do nome aí, da possibilidade de trazer o jogador que está em final de contrato lá na Lazio. Como a Lazio está fazendo aí uma repaginação na equipe dela, que está na 9ª colocação no campeonato italiano, o atleta pode pintar aqui no Vasco da Gama. Então, pode torcer contra, chupa quem torce contra. O primeiro já veio, virão mais ainda, e o Vasco é para quem acredita. Eu quero que o Vasco da Gama esse ano, mais do que nunca, seja campeão da Copa do Brasil ou campeão brasileiro, para eu mandar um monte de gente tomar no meio do cu quem torce contra essa Cruz de Malta aqui. Porque, independentemente de qualquer coisa, nós aqui não torcemos para a SAF, não torcemos para político, nós torcemos em prol à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos apoiar aqui todo o trabalho que será feito nesse nicho pelo Alexandre Matos, também pelo Ramon Dias, e vamos que vamos, porque o Vasco está se reconstruindo aí, e eu tenho certeza que coisas extraordinárias virão para o Rio de Janeiro, para São Januário. E o Vasco unido, ele é indestrutível. Tamo junto aí, pessoal. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e tamo juntos aí. Aquele abraço.